tutorial, ele vai lhe dando os passos, né? O GROMACS é um programa de dinâmica molecular, e ele vai lhe dar todos os passos relativos a você fazer o cálculo da dinâmica, nesse caso, uma simulação em uma caixa com água de uma enzima, né? Então, iniciando aqui o tutorial, né? Então, basicamente, o que é que o programa ele vai fazer, né? O que é que ele manda fazer? Ele manda você verificar a presença de um módulo que é chamado de GMX, que é esse módulo aqui, né? Então, esse módulo GMX, ele é o módulo que faz a preparação das moléculas, né? Geração de arquivos de topologia, de coordenadas e etc. A primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? É utilizar preparar, né? A proteína. Observe que ele pega uma proteína, né, que é a lisozima, que é referente a esse código aqui, ó. 1AKI, que é correspondente à lisozima. Lá que está lá no PDB. Então, se a gente entrar lá no PDB, né? Se a gente entrar no PDB, a gente vai ver lá, ó, 1AKI. Vai ver lá a estrutura, tá vendo? Lisozima, taraná, taraná. Aqui tem todas as características dela e etc. Bom, então basicamente você vai baixar, né, download PDB e vai colocar na sua pasta lá correspondente ao que você quer utilizar. Então voltando lá para o tutorial do GROMACS, então o que ele vai fazer? Ele pede para você retirar as moléculas de água dessa proteína. Então o ideal é que você tire tudo que não for átomo da proteína, que você exclua, certo? Que você exclua íons, né? Que você exclua, se tiver metais, se tiver, a não ser que o metal esteja relacionado com algum sítio ativo, alguma coisa do tipo. Fora isso, você tira tudo, né? Então você dá esse comando aqui, se for na linha de comando, você vai dar o grep -v, HOH é a água, né? E aí você tira e ele chama da estrutura limpa, né? Clean, PDB. E aí o que é que você vai fazer? Você vai gerar um arquivo de topologia, depois você vai gerar um arquivo de posicionamento de restrição, né, de restrições, e depois você vai gerar uma estrutura processada. Né? Você vai fazer essas três coisas. Aí, para você fazer isso, você vai usar um programa chamado PDB2 GMX, que é esse programinha esse comandozinho que eu estou marcando aqui. Então, você vai submeter a sua proteína, que você limpou, tirou a água, e vai gerar um arquivo, né, de coordenadas aí, que é chamado processado.gro. Então, todos esse GRO aqui, esses arquivos que tem .gro, eles se referem às coordenadas, né, da sua molécula, como se fosse um PDB do GROMACS, né, que o GROMACS utiliza dentro do módulo dele. E ele chama aqui, né, para você as moléculas de água, tá vendo? E o tipo de molécula de água, que é essa SPCE, que é um tipo de solvente, né, com água. Aí depois você vai escolher o campo de força que você vai utilizar para você poder calcular. Nesse caso aqui, o autor manda utilizar esse OPLS, esse último aqui. Você digita 15, e aí digitando 15 ele vai escolher aquele campo de força e ele vai gerar essa molécula aqui, que é um AKI processado.gro. Caso sua molécula ela tenha algum problema nos hidrogênios, ele vai dar um erro lá e vai dizer que o hidrogênio está no estado de protonação diferente, né? Está errado, alguma coisa assim. Aí existem maneiras de você resolver isso aí, mas a gente pode falar isso depois.
Aí você vai, então, passar para a próxima etapa, onde você vai construir as topologias, né? Aí ele vai salvar aquele arquivo de coordenadas e você vai construir a topologia. Então, na topologia, né, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer ele gera um arquivo, né, que é chamado de topol, o topol, né? Ele gera esse arquivo. E lá dentro desse arquivo, no final dele, ele sempre dá quem é a molécula que está lá. Então ele bota lá, por exemplo, molécula, nome, e aí aparece lá proteína e a cadeia, tá vendo? Proteína e a cadeia. Aí depois nos átomos, nas especificações dos átomos, ele vai dar o tipo de campo de força que você escolheu, o átomo, a carga e etc. Isso está tudo lá dentro do arquivo de topologia, aquele topol. Caso você queira utilizar alguma restrição, dentro desse arquivo de topologia, ele coloca esse outro arquivo aqui, posre.itp. Né? Lá dentro você vai ter, você pode utilizar esse posre.itp para você poder mexer em algumas restrições do arquivo. Né? Bom, e aí ele vai explicando aqui moléculas de água que ele adicionou, né? E etc. Então aqui você só fez observar, que é só observação da topologia. Então automaticamente quando você dá esse comando aqui, ó, anterior, né? Esse anterior que a gente fez aqui, ó, PDB 2gmx, etc, etc, ele automaticamente já gera o arquivo GRO processado e ele gera também o arquivo de topologia, que é essa segunda parte que a gente acabou de falar. Aí você vai fazer o que agora? Vai fazer a solvatação. Então você vai criar uma caixa, né, para poder fazer o cálculo. Então essa caixa, né, você pode fazer ela de várias formas, cúbica, octaédrica, né? Tem várias maneiras de você fazer. Nesse tutorial aqui, ele coloca a caixa como sendo uma caixa cúbica. Tá vendo? Então você tem lá o comando, né? GMX, nesse caso você vai usar um módulo do Glomax chamado editconf. Você vai usar aquele arquivo, ó, que você gerou, processado.gro, e você vai gerar um arquivo chamado box, né, newbox.gro. Então aqui vai ter as informações da sua proteína, né, no formato GRO, e também já vai lhe dar pré-requisito para você gerar a caixa. A caixa, ela tem uma distância das moléculas de água de 1 angstrom para a sua proteína. Está bem próximo, né? A distância experimentalmente comprovada aí que tá, geralmente a proteína tem essa distância em relação à água. Aí ele vai fazer, então, agora a solvatação, ó, GMX, aí vai, ó, solvate, tá vendo? Então vai solvatar. Quem vai solvatar? A molécula com a caixa, que já está aqui. O tipo da molécula, do solvente, SPC 216, vai gerar esse arquivo aqui, ó. Um AKI solvatado, tá vendo? Solve.gro e vai sobrescrever o arquivo de topologia, que é o topol.top. Quando ele faz isso, no final desse arquivo aqui, topol.top, você vai observar a presença do solvente, ó, já no final, e o número de moléculas de água que ele adicionou. Então, você tem uma molécula de proteína e 10.832 moléculas de água que ele adicionou. Isso é obrigatório. Então, sempre é bom você observar o arquivo topol se ele está com as moléculas dentro dele lá no final do arquivo, se isso está presente lá. Se isso não estiver presente, tem algum erro no seu procedimento. Aí você vai adicionar os íons, que é a próxima etapa. Então, basicamente, quem faz essa adição de íons são dois programinhas, que é o GROMP, esse aqui. Aí, para isso, ele pede um arquivo de orientação. Nesse caso aqui, esse arquivo de orientação, ele dá aqui no tutorial. Não estou achando aqui agora, mas ele
Ele dá aqui, achei. Ele dá esse arquivozinho, tá vendo? Isso aqui você pode copiar e colar no bloco de notas e salvar ele no formato aqui, ó, MDP. Então vai ficar ions.mdp. Copiou, colou, salvou como MDP. Aí é só dar o comando. Aí você prepara a molécula para salvar, para gerar os íons. E depois usa o Genium, que é um outro programa, para poder gerar as coordenadas dos íons, né? A orientação desses íons na caixa, com quem que eles estão interagindo e etc. Então, ele vai gerar, basicamente, aqui, nessa molécula, ele adicionou cloro e neutralizou. Então, para isso, ele adicionou 8 moléculas de cloro, tá vendo? E ele já joga lá no arquivo de topologia. Caso a gente abrisse essa molécula para olhar, ela ia estar assim, como está aqui embaixo. A proteína, os átomos, os íons e a caixa cúbica. E aí, então, agora os passos, né? Os passos são mais simples, onde você tem basicamente o quê? Cálculo de minimização, depois o cálculo de dinâmica molecular. Aí você vai proceder a mesma coisa que você fez com os íons, só que agora você vai preparar para minimização. Então, você vai ter um arquivo de minimização, ó, .mdp, sempre é assim, quando ele orienta, é igual ao arquivo 1 do Amber, né? Só que nesse caso aqui é o arquivo MDP. Então, se você abrir ele, ele vai estar lá, ó. Todas as orientações, minha MDP, tananã, os passos, ó. Tá vendo? Número de passos que ele vai usar, se tem steep descent, se é gradiente conjugado, se é os dois. Aí você vai copiar e colar e salvar como minimin.mdp. Vai dar o comando, ele vai preparar, depois você vai mandar rodar a minimização. Então, vai mdrun e roda a minimização. Beleza. Você pode também, na minimização, se você quiser ver se a minimização realmente reduziu o potencial, né, a energia da molécula, você pode até gerar um gráfico, se você quiser, ó, gmx energy, você dá o comando, que é exatamente o resultado do que saiu do cálculo anterior, e ele gera esse arquivo de Excel aqui, XVG. Aí você vai para a dinâmica de equilíbrio, a mesma coisa. Só que nesse caso aqui, a dinâmica ele chama de nvt.mdp. A mesma coisa, você tem lá um arquivo que você pode copiar e colar e aqui e salvar o seu nvt.mdp, onde ele tem, ó, aqui ele tem 50 mil passos, tá vendo? De dinâmica de equilíbrio, onde isso vai corresponder a 100 picosegundos, certo? Se você multiplicar esse valor aqui vezes 0,02, isso vai corresponder exatamente a 100 picosegundos, certo? Então, por isso porque a escala de dt dele aqui, ó, ela está em 0,002. Se você multiplicar esse número pelo de K, aí você vai ter 100 picosegundos, que é o equilíbrio dele. Ele vai fazer isso uma vez, aí vai gerar esse em.grow. Você pode fazer a mesma coisa que fez no cálculo da minimização, verificar, por exemplo, né, temperatura, né, se você quiser. Você pode verificar até a energia também, é só você dar o comando. Aí ele dá um gráfico para você saber se o sistema está se equilibrando ou não. Então ele faz uma minimização, depois ele faz uma segunda minimização, novamente, ó. Então ele usa já agora ntp.mdp, e aí vai gerar também outros arquivos, como é o caso aqui, ó, nvt.grow. Aqui ele pode verificar a pressão do sistema. E aí, densidade, bem parecido com o Amber, né? E aí agora ele vai para a etapa final, que é a produção. Então, na produção,
ele vai simular por um tempo bem maior. Então, cada etapa dessa de equilíbrio tem 100 picosegundos. Já nas etapas de produção, você pode ter já a escala de nanosegundo, 10, 50, 100, quanto for, né? E aí, então, ele vai ter uma orientação parecida com os outros, com o equilíbrio, porém, isso vai alterar o tempo da simulação e a forma como ele vai fazer a simulação, por exemplo, não vai variar a temperatura, não vai variar a pressão, né? Vai se manter tudo constante para que você tenha, então, no final, a proteína feita a dinâmica molecular. Então, esse tutorial do Amber, do Gromax, né? Aí depois você vai para a análise. Então, na análise, você tem como gerar a partir de um programa chamado TRJ Convio, esse programinha aqui, ele gera todos os gráficos de RMSD para você saber se o RMS da proteína desviou muito ou pouco. Aí aqui ele lhe dá ainda em referência, ó, a estrutura inicial e o preto, a estrutura equilibrada, né? Então ele lhe dá aqui também o tempo em nanosegundos. Aí ele lhe dá também que ele fala aqui, ó, o raio, o raio de giro, né, que ele chama, que ele verifica a questão da torção da cadeia, né, da cadeia principal. Ele usa esse gráfico. Isso o Amber já não é dessa forma, já é diferente. Né? Então, basicamente, esse tutorial é o tutorial mais simples, né, e eu recomendo que vocês, o Glomax, ele tem no laboratório, ele roda muito mais rápido do que o Amber, e para simulações de proteína pura, né, ele é muito interessante de utilizar. Então, eu recomendo que vocês utilizem esse tutorial.